você tem que viver para inventar família, enfrentar um lar. Ter ou não ter, ter ou não ter, ter ou não ter o tempo todo livre pra você. O banco, o asfalto, a mato, a britadeira, fumaça de carro invade a casa inteira. Algum jeito leve você vai ter que dar. Aqui no Brasil, né? A bicicleta é uma invenção praticamente da época do automóvel também, assim, foi, né, depois da Revolução Industrial, né, no século XIX, Revolução Industrial no final do século XVII, né, no século XIX foi aperfeiçoada a bicicleta, no final do século XIX foi aperfeiçoada a motocicleta e depois o motor foi, né, colocado no automóvel e daí se deu essa evolução do urbanismo que a gente conhece hoje. Tinha os bondes, né, a Maceió já teve uma linha de ele inclusive mostrou centro, isso, né, as linhas como elas faziam, né, e aí a partir da introdução do automóvel e da substituição dos bondes pelos ônibus, a cidade passou a se expandir horizontalmente, né? E aí isso foi inviabilizando o uso da bicicleta como meio de transporte, porque as distâncias foram ficando cada vez mais longas, né? Você constrói o bairro do Bento Bentes a 15 km do centro, você constrói o Eustáquio Gomes, constrói bairros distantes do centro, e aí para a pessoa se locomover de bicicleta para o centro fica... Os países europeus, a Holanda principalmente, quando teve a crise do petróleo, na década de 70, eles utilizaram a bicicleta para substituir o automóvel, já que eles não tinham o petróleo. A gente aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente utilizou o álcool, né? A gente teve o pró-álcool, né? Dessa expansão horizontal da cidade, dessa transformação que as cidades tiveram, ela passou a ser utilizada pelas pessoas de baixa renda, né? Que não podiam pagar o transporte coletivo, porque o transporte coletivo ele passou a percorrer longas distâncias, isso tornou o transporte coletivo caro, né? E aí as pessoas, em substituição ao transporte coletivo, começaram a utilizar a bicicleta. Só que hoje, aqui no Brasil, a gente vive uma desigualdade social muito grande, né? É muito maior do que na Europa, né? Que a gente tem as diferenças sociais são menores. Então, tem pessoas aqui que não conseguem nem sequer ter uma bicicleta, né? Às vezes, a matriz de transporte no Brasil, se o Renan já deve ter falado também, ela é dividida em um terço, um terço, um terço. Um terço da população utiliza o automóvel, um terço utiliza o ônibus e um terço se desloca a pé. A parcela da população que se desloca de bicicleta é muito pequena, é cerca de 3%. Né, de transporte coletivo, de bicicleta. O que a gente ainda via na universidade em 2004, 2005, ainda era essa mobilidade focada no automóvel, né, que a cidade tinha que ser mesmo feita em função do automóvel, né, cheia de viaduto, cheia de alargamento de vias, né, tinha que dar mais espaço para o carro. E aí eu comecei por conta própria, né, depois a pesquisar e comecei a conhecer e aí comecei a ver essa outra possibilidade de cidade que não apenas do carro. Porque eu saí da universidade com aquela cabeça, né, que a gente tem que fazer, cada cruzamento da cidade tem que ter um viaduto, né, a via não cabe mais carro, tem que diminuir a calçada e alargar a via, destruir o prédio, né, alargar e criar mais espaço para o carro. Quanto mais carro tivesse na cidade, mais espaço, né, que eu comecei a ter. Eu, em 2006, quando eu estava indo para o trabalho, eu indo de carro, eu disse, não vou aguentar ficar indo de carro todos os dias. Eu disse, eu vou experimentar de bicicleta. Aí peguei a bicicleta num sábado e fui, em 2006. Aí cheguei um pouco suado lá no trabalho, assim e tal, eu disse, não dá pra trabalhar assim suado, né? Aí fui procurar saber lá no trabalho se tinha um vestiário, tinha um chuveiro, alguma coisa, aí vi lá que tinha. Aí descobri que tinha um colega meu que já fazia isso também, que ele ia trabalhar de bicicleta. Na verdade, eu acho que em todas as cidades, em todos os centros urbanos, está tendo uma reorganização, politicamente falando, eu acho, justamente isso, assim, dessa ordem de priorização, né, do pedestre, dos não motorizados, que é entre a ciclista e pedestre, depois a parte coletiva, que seria o ônibus, e por fim os carros, né, cada vez mais, pelo menos, tentando trabalhar nesta ordem. De uns tempos para cá, praticamente não tem como mais você trabalhar sem pensar no ciclista e no pedestre, né? Eu acho que até alguns anos atrás, essa questão do carro enquanto meio principal era muito forte, mas a cultura, eu acho que vem mudando e não tem como isso se refletir na gestão das cidades. E assim, que a gente qual é o diagnóstico de Maceió em relação à ciclovia? Em relação à infraestrutura cicloviária, né, que é entre a ciclovia, ciclofaixa, paraciclo, bicicletário, tudo. O que a gente tem a gente não vê nos principais eixos estruturantes da cidade infraestrutura para bicicleta. Isso é um problema
muito sério assim aqui para a cidade, porque pelos eixos principais, né? E aqui quais são os principais eixos viários aqui de Maceió? Fernandes Lima, do lado de Góes Monteiro, Menino Marcelo, Gustavo General Paiva, General Hermes. Pergunta, mas essa questão da proposta de vocês, do projeto que vocês irão elaborar, contempla também a integração da bicicleta aos outros meios de transporte? Vocês têm autonomia para isso? Hoje em dia, o que é feito para tentar integrar? Hoje a gente não está tendo a integração, certo? Mas o que é feito para a gente integrar? Todos os terminais de ônibus que estão sendo reformados pela SMTT, eles recebem paraciclos. Já é um modo de você deixar a sua bicicleta e conseguir pegar o transporte coletivo. É uma das coisas que estão sendo feitas. Existem ideias, certo? Que surgem para a gente integrar com mais efetividade. Existem ideias de fora, exemplos de fora, que os ônibus eles têm um suporte, que aí você põe a bicicleta, sobe no ônibus De cada vez mais tentar trabalhar com esse norte, né, de que as cidades têm que voltar a ser para as pessoas e não em função dos motores, né? Isso. Como é que a gente faz isso? A partir do momento que a gente implanta uma ciclofaixa no Deputado Zé Lages, a gente está mostrando que o cenário urbano está mudando. Aquela vila... E eu andava na contramão, entendeu? Que não é recomendável, né? Eu achava que era mais seguro na contramão, até eu sempre via essa campanha dizendo, não anda na contramão, não anda na contramão. Eu não entendi por quê, né? Aí quando eu entendi por quê, eu parei de andar na contramão. Vocês sabem por quê, né? Não. Porque, por causa da física, as velocidades se somam quando você está na contramão, né? Você está a 20 por hora na bicicleta e vem um carro a 40, se vocês se chocarem, vocês vão se chocar a 60. É verdade. Né? Então o tempo de reação do carro é menor do que se você estiver para lá. Se você estiver andando a 20 e ele estiver aqui a 40, elas se subtraem. Então, e aí comecei a ir para o Fernando Lima em 2012 e a encarar, né, os ônibus, e aí muita discussão com o motorista que ele quer que você ande no canto, né, quer tirar fim de você. E aí depois da faixa azul piorou, né? Mais discussões, mais coisas. E aí eu tinha vontade de criar aqui, só que eu não sabia com quem, né? Aí a Fernanda Cortez disse, Daniel, vamos criar a bicicletada aqui em Maceió? Eu disse, vamos. Agora eu disse, com uma condição, a gente começar e não parar mais. Não pode ser assim, um mês faz, outro mês não faz, né? Porque ela é sempre na última sexta-feira do mês. Coisa assim, para cobrar, né? O espaço da bicicleta. Pensava mais assim, era um grupo para se reunir para passear, né? Um grupo para se reunir para ir fazer trilha. Como existem hoje esses grupos, né? Aí foi difícil das pessoas entenderem o que era um movimento político que a gente estava querendo implantar na cidade, né? Aí fui eu e a Fernanda lá no Passeio do IMA e o professor Facnet, coisa assim, para cobrar, né, o espaço da bicicleta. Pensava mais assim, era um grupo para se reunir para passear, né? Um grupo para se reunir para ir fazer trilha. Como existem hoje esses grupos, né? Aí foi difícil das pessoas entenderem o que era um movimento político que a gente estava querendo implantar na cidade, né? Aí fui eu e a Fernanda lá no Passeio do IMA e o professor Facnet, em Maceió, é uma vontade de aglutinar, né, quem usa a bicicleta como meio de transporte para cobrar o espaço da bicicleta por parte do poder público. Né, porque a gente vê assim, o que eu busquei na bicicletada, assim, vou dizer assim, minha vontade pessoal, né, o que eu busquei na bicicletada foi assim, eu acho que eu como arquiteto e urbanista, né, com isso que eu estudo, né, com essas coisas que a gente vê na faculdade. Deixa eu chegar. Vocês esperaram, foi? Um pouquinho. Tá dizendo assim, que o que eu vi assim na bicicletada quando eu comecei a participar é que a gente estuda na universidade e depois a gente vê o poder público fazendo tudo ao avesso daquilo que a gente estudou, né? Então fica as coisas como devem ser feitas, né? Então falta pressão da sociedade. Aí eu pensava, a gente na bicicletada, a gente não vai conseguir pressionar o poder público. O que a gente pode fazer ali, aquele grupo pequeno de pessoas que estão ali na bicicletada? A gente pode mostrar para a sociedade, né, para o restante da sociedade, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente conhece, né, essa visão diferente de cidade, que a sociedade está acostumada com senso comum mesmo, né? É completar 18 anos, comprar o carro, passar a se deslocar de automóvel para todo lugar e pronto, né? E tudo se resolve com o carro. E as ruas ficam abandonadas, não tem pessoas mais caminhando, não tem pessoas de bicicleta, não tem convívio na rua. A gente sai do prédio, vai para o shopping center, do shopping center vai para a escola, da escola vai para ali, né? Tudo é feito de carro, né? De estacionamento para estacionamento. Você vive de um estacionamento para outro. Então você não se desloca na rua. Então eu pensei, o nosso grupo, o que ele pode fazer? Ele pode
conversar com a população, né? Mostrar para a população esse outro modelo de cidade que a gente pode ter, para que a